Olá pessoal, estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje estamos aqui com o Dr. Marcos Fernandes, especialista em Direito do Trabalho, formado pelo Mackenzie há mais de 15 anos. Olá, Dr. Marcos. Boa, boa tarde, Seja Sueli, tudo muito bem? bem-vindo. Obrigado. Hoje vamos discorrer aqui um pouquinho sobre alguns tipos de contratos. Então vamos iniciar aqui, vamos ver o que o Dr. Marcos pode nos ajudar hoje. Tenho certeza que com muita coisa. Vamos ver, né? Assim, o que nós estamos hoje visando seriam os contratos de trabalho. Tá? Isso. Nós temos que lembrar as contratações, 90% das contratações e da prestação de serviço, ela é tida nos moldes da CLT. Então, nós vamos conversar um pouco dos contratos da CLT e, se possível, a contratação de autônomo para a empresa poder analisar os riscos e os encargos que ela está disposta a arcar. Perfeito, vamos começar então. Dr. Marcos, quais os tipos de contrato? Temos o CLT, que é o comum, né? E quais mais temos de opção aí no mercado? No mercado hoje nós temos a contratação por CLT. Dependendo da necessidade do contratante, ele vai fazer um contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado. Tá. Existe também a contratação do trabalho intermitente e a temporária. Certo. E, em último caso, se for necessário, ele pode fazer a contratação avulsa, que é um contrato que ele não chega a ter o requisito da periodicidade, Certo. apesar de ter todos os outros requisitos, que é a pessoalidade. Certo. A pessoalidade, a onerosidade e a subordinação. Certo, perfeito. O senhor consegue discorrer para a gente um pouquinho de cada contrato? Por exemplo, um contrato de autônomo, um contrato entre CNPJs, entre terceiros, freelancers, Isso. CLT? Isso. O freelancer, como a gente já começou a conversar, é a contratação do trabalhador avulso, Tá. que é para um determinado fim. Essa contratação do freelancer, a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a empresa tem um contrato que ela precisa aquela prestação de serviço por 10 dias ou por 3 meses, sendo que é uma vez por semana. Perfeito. Então a gente pode encaixar uma contratação do trabalhador avulso. Certo. E aí depende do que a empresa vai contratar e quantas vezes aquele profissional vai ser disponibilizado para a empresa. Tá. Tá? A empresa vai precisar dos serviços dele. Se é um profissional de confiança, que eu digo, o serviço dele, ele é condizente com a necessidade da empresa e é um trabalhador um profissional no caso, né? Que mostra resultados e é interessante mantê-lo, aí a gente pode ir para a contratação do autônomo, que ele pode ser contratado autônomo com um contrato de pessoa física. Tá. Ou ele ter a sua empresa e fazer uma contratação de pessoa jurídica. Perfeito. Certo? Certo. E agora, quando a gente diz pessoa física, a contratação por pessoa física, hoje, ao entendimento hoje do STF. 2023, pessoal. 2023, hoje é o entendimento de que pode haver essa contratação. Tá. Porém, não é porque pode haver a contratação que você não vai fazer o contrato. Tá? E isso é pacífico em todos os tribunais. Qualquer contratação autônoma, qualquer tipo de contratação que fuja dos moldes da CLT, é necessário o contrato. Perfeito. Primeira coisa, o contrato. Agora, nesse contrato, você vai fazer a contratação de um autônomo para um fim específico e aí ela vai ter o critério da pessoalidade. Tá. E a pessoalidade é um dos requisitos do vínculo empregatício. Então, nesse ponto, compete ao empregador ou empregado, ou no caso, os dois profissionais contratar, os dois profissionais envolvidos nessa parceria, fazer o tipo de contrato que melhor lhes convém. Certo. Tá? Nesse caso aí, a gente pode fazer um contrato de prestação de serviço autônomo, um contrato de parceria, ou esse funcionário ou profissional, no caso, ele achar conveniente ele abrir a sua empresa e na sua empresa ele presta serviços, presta outra.
Certo, Faz essa prestação num contrato de parceria, certo. que é a modalidade melhor, que eu vejo uma modalidade melhor para ser feita, que existe um menor risco para Trabalhista. trabalhista, né, para as partes. Porque a trabalhista, o que acontece? As pessoas, uma contratação trabalhista, se ela for por um período curto, um contrato curto, ou seja, funciona, o cidadão acabou prestando 6 meses de contrato, a soma das verbas rescisórias, no caso de reconhecimento, que seria o FGTS, as férias proporcionais, o 13º, a multa do artigo 477, que pode ser por atraso, ou o aviso prévio em determinados casos, se o pagamento for feito logo e quem deu aso pode ser descontado. A multa do FGTS e assim por diante. Certo. Aí depende do valor do contrato, os valores envolvidos e o serviço. Muitas vezes pode ser que compense para a empresa, saia mais barato, ela faz mais barato e mais lucrativo, né? Mais conveniente fazer a contratação do trabalhador nos moldes da CLT, se for por um tempo menor. Sim. Por isso que, quando eu comecei a conversar contigo, eu disse, depende da conveniência, da afinidade com o profissional. Sim. E o que benefício nós deveremos levar. Perfeito, perfeito. É isso, né? Cada caso é um caso, precisa ser analisado, né? Com cautela. E os contratos, eles têm as incidências de impostos, né? Tanto CLT, quanto o autônomo, quanto o PJ, né? Então, precisam ser analisados, né? Sim, precisam ser analisados. E assim, nós temos que lembrar uma coisa. O trabalhador, quando o cidadão quando a categoria de trabalhador bater as portas do judiciário, ele é tido como hipossuficiente. Essa hipossuficiência, realmente ela existe. Mas nós temos que prestar atenção do outro lado. O empregador, muitas vezes, também é hipossuficiente. Então, se os dois estão dispostos a bater as portas no meu escritório ou no seu e conversar para saber os riscos, esse valor gasto com uma consultoria, tanto minha quanto sua, na verdade é um excelente investimento para eles. Sem Porque dúvida. quando eles souberem os riscos, o que eles podem, o que eles não podem, eles vão chegar no consenso de qual a melhor decisão. E quando nos contrata, nós vamos passar um entendimento para eles que vai ter segurança jurídica. Sim. Porque quando eles se conhecem, é como um namoro, né? A grosso modo. É um namoro, tá tudo flores. Depois do 5º ano de casamento, vocês sabem o que acontece. São muito poucos que sobrevivem. Sim. E eles dizem que existe a crise dos 7 anos, que eu nem conheço direito. Existe. Mas é isso, a gente não conhece, infelizmente, né, quem você está contratando e tem que se precaver, tem que estar respaldado aí das melhores escolhas. Sim, essa parte que nós dissemos das melhores escolhas, tudo, a hora da gente se precaver é no caso da contratação do autônomo. Porque Sim. a hora que contrata, tá tudo certo, não vai precisar me pagar, tudo, aí bate um cidadão desse na porta do escritório. A gente vai olhar, pegar o artigo 3º da CLT, olhar as incidências, conversar com ele. Se ele tiver as provas, provavelmente vai vir uma reclamação trabalhista. E essa reclamação trabalhista vai ser custosa para o empregador. E o empregador tem um modo de se proteger. Se ele tiver um contrato, ele já tem 50%. De chance. Ele aí, não né? está nos 80% de chance de perder. Sim, perfeito. Nós estamos aqui conversando então, doutor, para falar de 30%. É um 30% que a gente não sabe, mas é uma segurança pro cliente. Com certeza. Quais os riscos de cada um? De cada um. Principais riscos, Os né? principais riscos de qual tipo de. Vamos lá, no de contrato autônomo. O contrato do autônomo, o que acaba acontecendo? Você contrata o autônomo, existe a pessoalidade. Então, dificilmente você vai conseguir fazer um contrato que não tenha pessoalidade. Tá. Então, o trabalhador autônomo é um tipo de contratação, caso a pessoa queira muito fazer um contrato de prestação de serviço autônomo, eu recomendo que seja feito um contrato de parceria.
Tá. Aí a gente senta e demonstra, porque Mesmo- aí você divide os riscos. Mesmo esse contrato de parceria, nesse contrato de parceria, incidiriam os impostos do autônomo? Incidiriam os impostos, os quais a doutora trabalha, que seriam os Os impostos da INSS. INSS, não, a contribuição sobre serviço, né, Tá. o ISS e o imposto de renda. Tá Nós bom. não levaríamos a parte do INSS no autônomo, ele responde pela contratação, pelos encargos dele. Perfeito. Ele não tem não tem a garantia, não tem a reserva de valores que seria o fundo de garantia. Ele não vai Sim. ter, ele não tem o fundo de garantia dele. Tá, perfeito. De um contrato entre terceiros, entre CNPJs. Um contrato entre CNPJs, o que nós deveríamos saber? Uma empresa está contratando para prestar serviço para um terceiro com um segundo. O terceiro é o prestador de serviço. Essa empresa prestadora de serviço, nós temos que fazer um contrato, pode ser um contrato de parceria em determinadas empresas que ela pode fazer, o que ela pode disponibilizar, os horários que ela vai ter um funcionário lá. Tá. Tá? Aí compensa, deve ser feita a consultoria, para quê? Para nós sabermos quantas pessoas existem nessa empresa e o que nós vamos fazer no caso da pessoalidade. Por Certo. isso é sempre bom consultar o advogado ou o contador. Sim. E os benefícios de um contrato de autônomo, um contrato de CNPJ? O contrato de autônomo, o benefício aparente, né? Que eu digo aparente porque pode ser que o contrato de autônomo seja reconhecido como um contrato de trabalho. O benefício é que a pessoa não terá o recolhimento inicial do INSS, que seria 8% do trabalhador e 12% da empresa, Sim. mais o recolhimento do fundo de garantia, né? Sim. E o pagamento de férias e 13º. Quando você faz o contrato de uma empresa, a empresa não tira férias. Sim. O autônomo, ele diz que ele abriu mão das férias, então não vai ter essas férias. Agora, caso seja reconhecido o vínculo trabalhista, num caso desse, caso a relação vá para esse caminho, ele vai ter que pagar as férias e o 13º. Se eu faço um contrato de autônomo, tá? Eu vou contratar uma pessoa, eu não quero contratar CLT, eu faço um contrato de autônomo com ela. Mas ela tem horário a cumprir, vai todos os dias da semana, tem horário de almoço. Isso já caracteriza um vínculo. Aí a hora que você me disse isso, você disse a primeira coisa do contrato, que é a periodicidade. A periodicidade, nós temos o horário de trabalho e os dias da semana. Então ele é periódico da prestação do serviço. É isso que as pessoas tendem a esquecer. Porque os requisitos do vínculo, o que nós temos lá no artigo 3º, a gente tem que prestar muita atenção, que muitas vezes a simples prestação de serviço que diz descompromissada, ela já está mostrando que é uma relação de trabalho. Sim. O que nós temos que demonstrar e fazer é uma relação de parceria, nesse caso. Tá, perfeito. Aí nós colocamos o fim específico para tal cliente. Para fazer isso, abra o contrato do cliente, se for o caso, para o terceiro, e ele vai ter uma participação em cima disso. Perfeito. Ele como autônomo ou como uma pessoa jurídica. Eu ia falar com o senhor referente a isso agora. Nós no escritório temos muitos clientes, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que acabam fazendo um contrato de pessoa jurídica com hospitais, com clínicas, né? Então seria um contrato entre terceiros. Qual a vantagem desse contrato? A vantagem é que quando se paga para pessoa jurídica, normalmente o valor é mais alto do que para pessoa física, certo? Essa é a vantagem para pessoa jurídica que está fazendo essa contratação. Essa pessoa jurídica, eu recomendo que seja uma sociedade. Tá. Eles fazem como se seja uma sociedade, daí nós, dependendo da sua necessidade, nós vamos te explicar como fazer, mas o que vem, qual é o benefício? O valor bruto, ele vem maior. E não tem aquele encargo que a gente coloca, que é um encargo trabalhista. O cargo trabalhista viria o FGTS, novamente, o INSS e
o imposto de renda. Sim. Quando nós passamos para a empresa, como a doutora trabalha com isso tudo, ela já cai no simples. E os encargos são menores do que o trabalhista. No Então, caso... o valor bruto que a empresa ganha, ela já diluiu e está com os impostos pagos. Para a contratada, que contratou uma empresa, ela não vai ter o risco trabalhista. E a empresa, no final das contas, ela vai receber mais. No caso de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, começa aí com, no Simples Nacional, no anexo 3º, em 6%, com o fator R, tá? Então, é uma vantagem aí, né? Sim, é uma vantagem bem grande, que nós estamos falando da incidência de R, estamos falando do INSS de 20%, mais o 8% do FGTS, além de uma possível reconhecimento com 13º e férias. Sim. Então, é mais inteligente, mas tem que ser do acordo das partes. Não, a gente não pode ser impositivo. Sim. Caso a empresa faça isso de uma forma impositiva, os riscos são muito grandes, tá? Muito grandes, pois você não sabe se pode ser levado ou não ao Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público, ele está para proteger o hipossuficiente num caso desse. O que a gente vê também com esse tipo de contrato é que o profissional tem uma maior liberdade de trabalho também, né? Sim, ele pode fechar vários contratos, né? Ele pode fechar vários contratos com várias empresas. Sim. E eles tendo essa liberdade, ele pode até, com o reconhecimento da empresa dele nesse mercado, que parece ser um mercado muito grande, mas na verdade é um mercado restrito, porque as empresas se conhecem tudo, e ele consegue, olha, fulano é mais caro, só que o serviço dele é de excelência. Uhum. Essas pessoas que fizeram a sua sociedade, o serviço deles é de excelência, vale a pena pagar um pouco mais. Então esse tipo de contrato fica mais vantajoso para quem está contratando e para quem está prestando serviço, para ambas as partes. Para ambas. E, na verdade, nesse caso, pro destinatário final, Sim. Que é o paciente. O paciente. Que o paciente, olha, doutor, o senhor está aqui, o senhor trabalha com tal empresa? Ah, tal empresa, aqueles funcionários, mas eu quero que o senhor passe. Daí vem a empresa contratada, você está terceirizando a atividade de fim? Não, você está se fazendo uma parceria e aquela empresa está podendo proporcionar. Perfeito. Acho que esses são os principais tipos de contrato que a gente pode abordar. O senhor tem mais algum tipo de contrato que queira ressaltar, falar um pouquinho mais pra gente? O que nós gostaríamos de ressaltar e deixar que é a parte que eu vejo a parte mais vantajosa e a parte mais interessante para os clientes é o contrato de duas empresas, ou duas sociedades. Uma sociedade de fisioterapeutas é contratada por uma empresa que vende os serviços de fisioterapia para os pacientes. Esse tipo de contratação dessa empresa, ela é muito mais vantajosa, porque muitas vezes quando você faz um contrato pessoal, no caso de um autônomo, se fosse um autônomo ou uma empresa com poucos funcionários, ela não poderia no caso de um imprevisto, ela não poderia se substituir. E se você tem uma empresa nesse sentido, ela consegue ser substituída, essa pessoa. Certo. E quem responde, nesse caso, os sócios da empresa de fisioterapia, eles vestem a camisa da sua empresa. Sim. Então, um ajuda o outro. Uhum. E, lógico, existem os encargos para eles, só que os benefícios disso, de se trabalhar em conjunto, é muito maior do que se trabalhar individualmente. Com certeza. Então, esses são os principais tipos de contrato. Nós abordamos aqui hoje com o Dr. Marcos os principais tipos de contrato e a diferença entre eles. Sim, e tem mais uma coisa que nós conversamos e ficou em aberto, né? Pode falar, A doutora trabalha bastante com fisioterapia, nós esquecemos de dizer. Quando a gente diz sociedade, a gente diz sociedade, não diz individualidade. Então, não cabe a MEI. A senhora lembra disso, Exato. Que até o próprio CREFITO, né? Sim. Ele veda a abertura de MEI. Os fisioterapeutas não podem ser MEI, nem terapeutas ocupacionais não podem ser MEI. Então, precisa ter a abertura de uma sociedade, né? Realmente, né?
E é isso. Falamos aqui, abordamos um pouquinho de cada contrato, só que cada caso é um caso, os casos são específicos, então não deixem de nos contatar, nos procurar para tirar as dúvidas, para esclarecer qual é o melhor tipo de contrato para você, para sua empresa. Se for um CLT, nós vamos apontar, ó, não tem saída, tem que ser um CLT. Se for um autônomo, se couber um autônomo com um contrato de parceria, nós vamos apontar. Um contrato entre CNPJs, vamos apontar também. Então, não deixe de nos procurar para vir tomar um café e conversar sobre o seu caso. E até o próximo. Obrigado, boa tarde e até a próxima. Até.